Será que o excesso de tela favorece o aparecimento da miopia? A miopia é uma patologia muito comum que gera uma dificuldade para enxergar de longe. As crianças têm mais dificuldade para perceber. É reversível? Dessas crianças que começaram a ficar míopes, elas regrediam essa condição? Será que o excesso de tela favorece o aparecimento da miopia? Agora a gente vê muitas notícias sobre a exposição à tela de crianças e até mesmo adultos e idosos. E será que isso pode gerar um dano à nossa visão? Para esclarecer esse tema, está aqui comigo a Karine Fabiano, que é oftalmologista. Muito obrigada pela sua presença, Karine. Eu que agradeço o convite. E vamos desbravar esse tema aí, ver o que é verdade, o que é mentira e orientar a população, não é verdade? Vamos lá. Então vamos lá. Primeira coisa, Karine, o que é a miopia? A miopia é uma patologia muito comum que gera uma dificuldade para enxergar de longe. Os míopes geralmente têm visão de perto muito boa, mas para longe eles têm a visão borrada, embaçada. Eles não têm foco para longe. Entendi. E existe alguma faixa etária que predomina o desenvolvimento dessa doença ou isso indifere? Ela pode aparecer em qualquer faixa etária, mas é bem comum aparecer na infância. E quando aparece na infância é um pouco pior, porque ela vai progredir com mais intensidade. Quando aparece na vida adulta, pode aparecer, pode surgir também, mas geralmente ela é menos nociva. Entendi. E além, assim, esse borrão, esses sintomas que você falou, você repara que os pacientes chegam sem saber que eles são míopes, assim? Porque eu sou míope. Sim, os adultos, na grande maioria das vezes, percebem a dificuldade para longe por causa das atividades. Uhum. Então ele vai dirigir, ele sente dificuldade para enxergar a placa. Muitas das vezes não percebe no dia a dia, mas eles vão fazer um exame, por exemplo, no Detran. E aí passou a dificuldade, vai fazer uma avaliação. Não percebeu, né? Não foi perceptível para ele no dia a dia. Mas a maioria percebe, vai assistir uma televisão, tem dificuldade para ver a legenda. As crianças têm mais dificuldade para perceber. Geralmente, quem nota é o professor em sala de aula. Percebe que a criança está copiando errado, fazendo um esforcinho, apertando o olhinho para enxergar o quadro, tem que sentar mais na frente. Aí o professor geralmente é que notifica os pais. Você acha que depois da pandemia aumentou o número de casos de doenças oftalmológicas ou isso não tem nada a ver? Muito, muito. Principalmente em criança. A criança, durante a pandemia, ficou literalmente confinada. Ela dentro de casa só usou a visão para perto o tempo todo. E aquilo que a gente não usa, a gente não desenvolve. Então, a criança que está em fase ainda de desenvolvimento da visão, ela precisava usar a visão de longe para que aquela visão se desenvolvesse. Durante a pandemia, foi aula online, no computador, atividades dentro de casa. O que aconteceu? Quando voltaram às aulas, que as crianças passaram a ter que usar então a visão para longe, elas tiveram dificuldade e surgiu então a miopia. Porque a gente conhecia a miopia para mais casos hereditários, geralmente um pai ou uma mãe míope, um filho míope. Uhum. Então a gente tinha mais essa condição. Depois da pandemia, isso tudo mudou. Agora a gente vê crianças com miopia sem histórico familiar, porque elas só estão usando a visão de perto e não estão desenvolvendo a visão de longe. Não é aquela criança que está na rua, brincando, fazendo uma atividade física, é a criança que está só na frente da tela, só usando a visão de perto. Então, naturalmente, ela vai ficar míope. E você acha que essa condição de pós-pandemia é reversível? Dessas crianças que começaram a ficar míopes, elas regrediam essa condição? Muito difícil a reversão da miopia, porque na grande maioria das vezes a miopia ela está correlacionada com o crescimento do olho. Então aquela criança que está na fase do crescimento, o olho fica maior e com isso
ela vai ficando cada vez mais míope. Então, a miopia é um quadro com muita dificuldade de reversão. Entendi. Muito pelo contrário, ela é progressiva. Progressiva. Sim. E aí, vocês estão gostando desse tema? Ativa o sininho que toda terça-feira tem um vídeo novo aqui no canal. E os pais diminuírem o uso de telas dos seus filhos. É um grande benefício para a gente diminuir a incidência de miopia? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, o que é preconizado, e que não acontece, a gente sabe, crianças de 2 a 5 anos, geralmente elas podem ficar expostas à tela por 1 hora por dia. Crianças de 5 a 10, 2 horas por dia. E acima de 10, 3 horas por dia. Ponto. Não é o que acontece. Então, assim, se você conseguir diminuir o tempo de visão para perto e aumentar as atividades externas ao sol, você vai conseguir minimizar essa progressão da miopia ou até o surgimento dela. Tá certo. E em relação à distância, por exemplo, de um tablet ou de uma televisão ou mesmo de um smartphone, é tela, de qualquer forma. Sim. Mas tem alguma coisa que piora, que é ruim? Então, as crianças míopes, elas tendem a querer sempre aproximar o objeto. Isso é uma característica do míope. Todo míope, quando ele está sem a correção, sem o óculos, ele chega bem de pertinho para enxergar. Já é um sinal. Exatamente, para os pais já ficarem atentos. Meu filho chega perto de tudo. Mas tem criança que tem essa mania. Tem criança pequenininha que tem mania de ir correndo e ficar pertinho da TV. Então, a gente tem que tentar diferenciar quando aquilo ali é uma patologia ou é apenas uma mania da criança. Não faz diferença a distância que a criança está para a progressão da miopia. Se a criança tem um hábito, por exemplo, de assistir um vídeo num tablet e ela tem a oportunidade de assistir esse mesmo vídeo na televisão, é preferível a televisão. Se o pai puder escolher, coloca aquele videozinho na TV, porque aí pelo menos você está estimulando um pouquinho a visão de longe da criança. Entendi. E você recomenda, ou a Sociedade Brasileira de Oftalmologia recomenda, enfim, levar a criança a partir de qual idade ao oftalmologista? Muito bom. Hoje em dia, a criança já nasce indo para o oftalmologista, porque faz o teste do olhinho. O teste do olhinho a gente vai fazendo de 6 em 6 meses até completar 2 anos. Depois dessa idade, a criança vai de 6 em 6 meses para fazer o exame de acuidade visual. Então, criança de 3 aninhos, a gente já consegue fazer o teste de acuidade visual, colocando desenhos, e a gente vai já avaliando se tem isoladamente alguma dificuldade em um dos olhos. Muito difícil uma criança se queixar de dificuldade para enxergar. A criança tem uma musculatura muito mais forte do que a nossa, então ela consegue, sem perceber, fazer o esforço visual e ler de longe o que de repente um míope adulto não conseguiria. Então ela não vai reclamar. Então, cabe a nós estarmos levando ao oftalmologista para estar fazendo essa análise, porque ela não vai reclamar, os pais não vão perceber, a criança ainda não está numa idade escolar, então também não vai ter uma professora para reparar na sala de aula. As crianças pequenas ainda na educação infantil, as atividades costumam ser mais lúdicas numa sala de aula, então é só visãozinha de perto, elas não copiam ainda de um quadro, por exemplo. Então, elas não vão perceber, nenhum professor vai perceber. Se você não levar ao oftalmologista, não vai ser detectado em tempo. Quanto mais cedo você detectar a miopia, melhor para você tentar evitar o progresso dela. Entendi, tá certo. Tem algum colírio, alguma coisa que pode ser usado, pode ajudar? Hoje já existe. Depois da pandemia para cá, esses estudos da miopia, eles aumentaram muito porque houve mesmo um boom de miopia mundial nas crianças. Então começaram os estudos para tentar evitar o progresso. O que podemos fazer para tentar evitar o progresso da miopia nessas crianças? Hoje a gente já tem tratamento medicamentoso com colírios que evitam a progressão de miopia em crianças e já existem também tratamentos com lentes de óculos especiais para evitar a progressão da miopia
em crianças. A gente não consegue fazer esse tratamento num adulto jovem, é só na infância mesmo. Já existe. E até quantos anos que os pais precisam tomar essa iniciativa para começar talvez o uso desse colírio? Olha, eu acho que até por volta de uns 18 anos, de 15 a 18 anos, ainda consegue-se algum retorno. Mas os estudos principais são em crianças menores de 15 anos. Entendi. Infância e adolescência. Tá certo. E agora falando dos adultos em relação à parte cirúrgica, né? A gente vê uma grande evolução também em relação até mesmo cirurgias a laser, entre outros. Qual que é a sua opinião em relação a isso? Você acha que é promissor realmente? Você acha que essas cirurgias são chamadas cirurgias refrativas, né? Isso, são as cirurgias refrativas para corrigir a miopia. As cirurgias refrativas hoje, elas estão muito evoluídas, realmente elas estão tendo um resultado muito satisfatório. A idade do paciente interfere um pouquinho na decisão, então aqueles pacientes que já estão mais próximos dos 40 anos de idade, que já estão chegando perto da idade da presbiopia, que é a dificuldade para perto, na grande maioria das vezes é pouco recomendada a cirurgia, então são mais para adultos mais jovens, que ainda têm um tempo ocular longo, sem dificuldade para perto, para corrigir somente a visão de longe. Entendi. E é bom a gente saber, né, que tem tanta coisa nova chegando. Muita novidade. E a oftalmologia, eu acho que é uma das áreas da medicina que mais se tem novidade, assim, pelo menos eu acho. Você vê esse tratamento medicamentoso que a gente tem agora para miopia nas crianças, pouquíssimos pais sabem disso. Quando a gente aborda uma criança no consultório, que a gente já faz o acompanhamento e a gente está vendo que essa miopia está progredindo, de 6 em 6 meses ela está aumentando, e a gente entra com o assunto de vamos iniciar um tratamento medicamentoso, os pais se assustam, mas existe remédio para miopia? Já existem os colírios, que a gente já pode começar a fazer o uso para tentar evitar. Nem sempre dá certo, não são todos os casos em que a gente consegue bons resultados, mas tentativa já existe e muitos pais desconhecem. É verdade, excelente. Então, gente, muito obrigada pela participação, tá, Karine, aqui no Momento Moderna de hoje. Se você quiser dar algum recado aí para alguém, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, obrigada Moderna. O recado que eu queria deixar aqui para as famílias, para os pais, em relação a trazer seus filhos para consulta desde cedo. A criança nunca vai reclamar que está com dificuldade para enxergar, mas ela vai manifestar mais tarde. Se você conseguir trazer o seu filho mais cedo, você evita problemas para a vida adulta dele. Então, crianças pequenas, com 3 aninhos, já sabem e já conseguem fazer um exame de acuidade visual. Então, trazer os filhos o quanto mais cedo no consultório oftalmológico. Excelente, muito obrigada. Se inscreve no canal que toda terça-feira tem um vídeo novo para você. Momento Moderna. Toda terça-feira um vídeo novo aqui no canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro de todas as novidades. Um oferecimento Drogaria Moderna. Há mais de 50 anos, trabalhando com dedicação para oferecer o melhor para a sua saúde e bem-estar.